Olá, queridos amigos do canal Expresso, nos encontramos na Semana Santa. E o tema não poderia ser outro, senão religiosidade, perdão, o amor. E eu abro a programação de hoje, este programa especial de Páscoa, com o padre, nosso querido e amado padre aqui da nossa paróquia, da nossa região, o padre Alvano Freitas, que mais uma vez agradeço por atender ao nosso convite, sempre prestativo, carinhoso, para nos trazer uma palavra de fé, de esperança, em um mundo que vem bastante conturbado, com exemplos, maus exemplos, de fora a fora nesse Brasil, com extremismos, com pessoas que não conseguem ouvir o contraditório, enfim, que não conseguem conversar. Escutam e não ouvem, falam e não conversam. E a gente agradece já de antemão a presença do Padre Alvano conosco nesta Semana Santa que vem para nos iluminar. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui contigo, com os que nos ouvem, com os que nos veem nesta hora. É um prazer muito grande. Padre Alvano, Semana Santa, a Páscoa, as pessoas se voltam mais para os seus lares, para suas famílias, para a confraternização, para o jejum, às vezes até esquecem do perdão. Mas eu começaria essa nossa conversa, esse nosso pequeno bate-papo, perguntando uma coisa que parece óbvia, mas é preciso ser dito. Às vezes o óbvio é preciso ser dito. Quem foi Jesus Cristo? João, na concepção cristã, Jesus é o Filho de Deus. Isto ficou até muito claro na liturgia do domingo passado, quando celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, entrada triunfal, montado num jumentinho. Isso fica muito claro que Jesus é o Filho de Deus. Do Evangelho da paixão, depois de todo aquele processo que se deu da flagelação, da morte e da crucificação, da morte de Jesus na cruz, quando tudo terminou, quando tudo estava consumado, o oficial romano, um pagão, alguém que não compartilhava da fé dos judeus, olhando assim, boquiaberto, disse: "Este é, na verdade, o Filho de Deus." Uma conclusão que surpreende, vindo de uma pessoa que não compartilha da fé judaica e que até nem conhecia direito Jesus. Sim. Né? Mas que ficou impressionado diante do comportamento que Jesus teve do começo ao fim daquele processo que se deu ali em Jerusalém. E por isso que eu fico com essa convicção que foi daqueles que viveram há 2000 anos atrás e que é a convicção de todos nós. Jesus é o Filho de Deus, que se fez carne, que se fez servo de todos, que habitou entre nós, que morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. E quem foi que matou Jesus afinal? Isso aí até hoje se comenta. Os romanos, o seu próprio povo, os sacerdotes do templo que eram do povo de Jesus. Qual é o interesse de Roma na morte de Jesus? Na verdade, a morte de Jesus é fruto do sistema vigente na época. Jesus, ele afrontou, vamos dizer assim, a religião do seu tempo, né, fazendo uma série de declarações e de contestações também. Afrontou o sistema político da época, que era extremamente estratificador, né? E ele postulava a fraternidade universal, onde todos deveriam se considerar iguais
haveria apenas um pai comum, pai de todos, o seu próprio pai, e todos seriam irmãos. Essa é a proposta que ele foi aos poucos disseminando, e isto foi realmente deixando inquieto, especialmente aqueles que postulavam, que reivindicavam, vamos dizer assim, a estratificação social e religiosa, porque a religião, religião e política andavam juntas. Certo. E a religião dava respaldo para a política. E isto foi realmente criando um mal-estar no Sinédrio, que era uma espécie de senado, né, do Estado, né, vigente na época, e entre os sumos sacerdotes, a elite religiosa. Então Jesus assim foi morto, terminou morto na cruz por uma razão religiosa e por uma razão política. Certamente. Ele se considerava filho de Deus, muitas vezes falava do seu pai, também apontava para que as pessoas também chamassem a Deus de pai, né? E tinha com este papaizinho querido, o Abá, assim chamado, uma intimidade muito grande. E ele falava disso com muita tranquilidade. Isso deixava os religiosos da época muito furiosos. E pode-se dizer que então foi morto por uma espécie de conspiração e ganância e também inveja? As duas coisas determinaram a morte de Jesus. Vamos dizer assim, o julgamento, a sua prisão, o julgamento sumário, a sua morte na cruz. Ganância e inveja, essas duas coisas andaram juntas. Sim. Padre Alvano, hoje as religiões falam, todas as religiões falam no nosso livro sagrado, a Bíblia, né? É possível trazer hoje para a nossa realidade, essa nossa conversa, trazer para hoje e fazer uma certa análise em relação a uma customização da religião e de que as pessoas pintam no braço, no peito, sem a significação verdadeira, e pode-se também falar da Bíblia, que a gente olha a Bíblia e pega o que nos serve, e o que nos serve a gente deixa fora, o que não nos serve. Poderia também fazer uma interpretação da Bíblia só o que nos convém, certos grupos, certas pessoas. A gente está fazendo isso? A gente faz isso? Faz. Nós fazemos com relativa frequência. Quer dizer, muitas vezes, até se diz, né, que lá pelas tantas, se a gente for fazendo algumas buscas e escolhas dentro da Sagrada Escritura, de repente, são 4 evangelhos, né? Mas de repente nós podemos escrever um 5º evangelho. Eu faço um para mim. Só com aquilo que a gente gosta, com aquilo que aquilo que interessa a vida da gente. Então, realmente, a questão da customização. O modismo, a moda. A moda. Então, assim, é comum encontrar hoje, eu sempre bato nessa questão nas nossas celebrações, que a gente se acostuma com a religião. A religião já não fustiga a alma da gente, não questiona mais o nosso modo de pensar, certo, de agir, de proceder, de reagir também, mas nós terminamos nos acostumando a uma certa prática religiosa que nos acomoda e nos deixa sempre da mesma forma. Né? Com relação aos símbolos religiosos, é muito comum a gente esvaziar os símbolos religiosos. Quer dizer, os símbolos existem, eles aparecem nos nossos meios mais diversos, até muitas vezes esses símbolos aparecem no próprio corpo, né, das pessoas, terço, cruz e outras coisas mais, mas estão esvaziados do seu conteúdo. Certo, são meros adereços. Provavelmente. A gente discutiria um pouquinho mais, se prolongando no nosso programa aqui, no nosso bate-papo. Que bom, né, poder falar aqui com o Padre Alvano tantas coisas. A gente teria
uma tarde para falar, mas não vamos abusar do seu tempo e nem de você, do seu tempo, telespectador. Em relação aos costumes, então, da Semana Santa, agora, vamos deixar a customização e falar dos costumes, daquela ideia que se tinha da Semana Santa, que a gente não podia trabalhar, essa parte era boa, né? Não precisava trabalhar, eu era guri, não pode nem varrer o pátio, mas a gente não podia nem gritar, não podia matar um bicho, para fora não podia tirar leite. Leite, nada, né? Isso aí mudou, Padre Alvano? Mudou, até porque eram costumes assim... esvaziados do seu conteúdo original. São coisas que foram sendo, né, colocadas em torno do conteúdo original da fé verdadeira. Então isso realmente não tinha sentido. Eu acho que foi até de certa maneira positivo que isso tivesse caído. Né? Eu acho que a gente tem que se referir ao que interessa mesmo, né, a prática religiosa original, né? uma prática religiosa verdadeira. Tá? Eu penso que nós, se não cuidarmos, nós vamos perder de vista determinadas práticas que são, vamos dizer, vinculadas à nossa cultura, à nossa cultura cristã, né? A civilização cristã que foi sendo forjada ao longo dos séculos, se a gente não cuidar, em função de outras coisas, do consumismo, do utilitarismo, etc., etc., nós vamos perdendo gradativamente e até com relativa pressa, nós vamos perdendo o sentido original das coisas. Para encerrarmos então esse bate-papo, dois temas, duas coisinhas. Esse extremismo que se vive no Brasil hoje, essa disseminação de certo ódio que existe ao contraditório e, por fim, o jejum e o perdão. Eu penso que nós temos que ter um pouco de cuidado para não extremizarmos posições. Eu acho que isso é muito perigoso, porque são pessoas que interagem nesse processo. São cidadãos que deveriam se respeitar, né? Como republicanos que são, sim, né? Como cristãos que são, deveriam se respeitar. Quer dizer, a busca da verdade e a busca da punição de certos atos irregulares, isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer, de qualquer lado, em qualquer lado. Né? Então tem que haver a punição de culpados, até porque muitos deles, né, levaram ao empobrecimento da população. Quer dizer, vamos dizer assim, se utilizaram do dinheiro público em benefício, sim, de si próprios. Né? Então isso não é inadmissível. Né? Então a justiça tem que cobrar e cobrar com severidade isso aí. Né? Agora, sempre dentro de certos parâmetros, acho que tem que imperar o direito, a justiça, né? Tem que levar em consideração o ordenamento jurídico, não se pode favorecer um ou outro, né, porque é do meu partido, do meu segmento, qualquer coisa que valha. Não. Né? E nós temos que buscar qualificar um pouco melhor a nossa democracia. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer com seriedade, né? Com muita seriedade, senão nós vamos perdendo, vai tudo de roldão. Sim. Então, para encerrarmos, o que é o jejum, o que é o perdão? Eu conversava um pouco contigo, fora daqui, de que o jejum é sempre uma afronta a si mesmo. Nós temos que estabelecer um certo controle pessoal sobre as nossas próprias práticas. Porque se a gente deixar solto
os nossos apetites pessoais, certamente nós vamos cair numa vala que não interessa, nós vamos nos perder, nós vamos realmente degradar-nos de forma rápida, vamos perdendo a nossa vitalidade, a nossa saúde física, psíquica e espiritual. Não se pode. E o jejum é um meio através do qual a gente estabelece esse controle. Mas a gente tem que ter consciência daquilo que se é e daquilo que se quer ser. E o perdão? O perdão é fundamental no campo dos relacionamentos interpessoais e sociais. Não tem como nós resgatarmos a harmonia e construirmos um mundo de comunhão, um mundo mais unido, sem passarmos pelo perdão. Perdão é uma coisa é um desafio muito grande, vamos dizer assim, mas que precisa ser feito, precisa ser enfrentado. Existe o auto-perdão? Tem que ter. Eu tenho que também, porque tem gente às vezes que até na nossa igreja busca o perdão de Deus, e até recebe o perdão de Deus de forma sacramental, na nossa igreja é assim, mas não se perdoa. Sim. Então aí realmente... Aí sofre. Aí não tem como não. Nem o perdão de Deus vai trazer a harmonia e a integração pessoal. Ok, muito obrigado. Querendo deixar sua mensagem final para aquela câmera ali, para os seus amigos, pessoas que seguem a religião católica, quem for de outras religiões, enfim, para os nossos telespectadores, para Santiago, né? Tão querida, tão amada para toda a região. Eu, assim, de forma breve, quero desejar a todos os que nos ouvem, nos veem agora nesse momento, os melhores votos de uma Páscoa realmente abençoada, né? Que todos nós saiamos bem diferentes, depois de um certo período de retiro, o qual chamamos de quaresma, que nós saiamos revitalizados, bem mais santificados, né? Com a vida bem mais planificada. Que nós possamos ressuscitar verdadeiramente com Cristo. Muito obrigado, Padre Alvano. Fiquei muito feliz com as suas palavras. Tenho certeza que os nossos telespectadores também gostaram. A gente se despede em nome da Nicola Veículos, Virtual Móveis, Jornal Expresso Ilustrado, o Estúdio Caio e Jana Fotografias e Filmagens. A gente agradece a você, querido telespectador, e saiba que aqui tudo é feito com muito carinho, com muito amor. Então, tchauzinho e até uma próxima oportunidade.